tarde a todos. Eu sou a Silvana, sou da Biblioteca do Instituto de Artes e eu queria me fazer a minha pergunta. Estou aqui no Instituto, eu estou há 18 anos e na universidade há 28. No final do ano que vem eu me aposento, graças a Deus. Minha pergunta é direcionada ao professor Hashimoto. Professor, claro que a Unicamp, o fim dela é a formação de profissionais competentes nas áreas de artes. Mas é considerado que a importância está entre docentes e alunos. Mas para que isso tudo funcione e ocorra, precisamos dos funcionários. Eu queria saber do senhor, pessoalmente, qual é o relacionamento do senhor com os funcionários, porque eu particularmente não o conhecia. Uma vez o senhor passou, eu perguntei para um colega, quem que é esse? Aí ele falou assim, é o professor Hashimoto. Eu não tinha oportunidade de conhecê-lo, né? E assim, o senhor deve aparecer na biblioteca, mas na parte do acervo, né? E assim, o senhor nunca teve curiosidade de conhecer a parte administrativa, processamento técnico, e lá saber como que nós trabalhamos, quais são as nossas dificuldades, né? Seria interessante, eu gostaria de saber a sua posição quanto aos funcionários em geral e quanto à biblioteca especificamente onde eu trabalho. Silvana, né? Vai dar muito prazer, sou Fernando Hashimoto, estou aqui ao mesmo tempo que você. E eu fico aqui, eu acho que das 7 da manhã até as 8 da noite, todos os dias, e venho também sábado e domingo, vários dias. Né? Isso há muito tempo já. Já ocupei muitos cargos fora daqui na reitoria, aqui dentro mesmo. Então, sempre muito ativo. Talvez eu não tenha conhecido você por causa disso, né? Mas é impressionante não conhecer, porque estando o dia inteiro aqui, né? Ou você estava numa sala, eu estava em outra, ou você estava girando um atrás do outro no IA, né? Porque 18 anos é muito tempo, né? Mas, enfim, eu já trabalhei em diversas instâncias. Tenho um retrospecto imenso aqui na universidade. Né? Relação minha pessoal com os funcionários é excelente. Nunca nenhum funcionário chegou e falou para mim, olha, pelo contrário, o que eu tenho colecionado são os companheiros e os parceiros de trabalho, vários deles. Né? Em momentos assim, cruciais, por exemplo, a implantação da Secretaria Partilhada de Graduação, por exemplo, é um momento tenso, né? Mesmo na coordenação geral, ou na chefia, ou para fundar o CIDIC, por exemplo, né? Montar uma equipe inteira para a formação. Então, eu acho que nós somos um time, como eu falei. Né? E a gente tem que saber atuar como um time. Eu acho que nesses últimos anos, conversando com funcionários, eu vejo que há um descontentamento muito grande. Primeiro, que é o não reconhecimento do trabalho, a falta de visibilidade da importância desse trabalho para o coletivo, a consciência dessa importância para o próprio funcionário, e terceiro, a falta de capacitação dele ao longo do tempo. Não é pensado uma gestão de RH, né? Eu levei aqui, o que eu fiz nesse tempo que decidi para... Levei para consultores de administração, né, que são os meus amigos, meus parceiros aí, a estrutura do IA e também de RH, para ver o que é. Lógico que assusta a primeira visão, né? Mas entendendo como a universidade funciona, eu acho que mais importantes são nesses três aspectos que são a curto prazo e fáceis de fazer, que não depende de recursos externos muito grandes. Tem réplica, né? É isso que acabou. Oi, eu sou o Paulo, quinto do Departamento de Artes Plásticas. E, na verdade, tinha uma pergunta para os dois, não sei se pode ser a mesma pergunta, na verdade, para os dois. Enfim, até agora se falou muito da gestão, de problemas de gestão, que a gente sabe que são cruciais aqui para o nosso funcionamento. Mas eu queria saber dos dois candidatos, um pouco qual a visão que vocês têm, enfim, do papel do Instituto de Artes, as artes dentro da universidade, de uma política maior, que obviamente vai se traduzir em elementos de gestão, mas que visão é essa que vocês têm das artes, e especialmente das artes dentro da universidade, e como isso pode direcionar depois a atuação de vocês? Obrigado. Podemos começar. Vai. 2 minutos? No nosso programa a gente deixa claro uma coisa, que o IA tem que recuperar o espaço institucional na discussão de arte e comunicação do campus. Nós somos abolidos desse espaço. Alguns de nós, quando representam
a área de arte e comunicação ele é pensado pela reitoria e aí não existe acordo ou discussão nenhuma com o Instituto. Então, a primeira coisa que o Instituto tem que fazer é recuperar a importância dele dentro dos órgãos oficiais da universidade, enquanto um instituto que trabalha com comunicação e arte. Só como exemplo, na área de comunicação existe uma comissão que está reestudando a questão da comunicação do campus, não existe ninguém do nosso instituto dentro, né? Há pouco tempo ainda tentaram nos tirar o instituto do conselho da televisão da universidade. Enfim, então a tendência é que a gente está sempre sendo empurrado para baixo do tapete. E a gente tem que reverter isso com ação política, a gente tem que reivindicar nosso espaço de atuação. É inadmissível você pensar que na medicina não vai mandar no SECOM. Se acontecer isso, dá até tiro, não tenha dúvida. Mas nós estamos sendo empurrados para fora das discussões de gestão do campus e não estamos incomodados com isso. Então, a primeira coisa, se a gente quer ser valorado, a gente recuperar nosso espaço de atuação, como era quando o Instituto foi fundado. Então, se tomava uma iniciativa, eu estou aqui desde o início, sou testemunha disso, quando o Bernardo, o Homem da Prado foram diretores, não se tomava nenhuma atitude no campus de cultura sem se comunicar com os dois. Sem pedir, olha, nós vamos fazer tal coisa, quem vocês indicam, como é que funciona. E pouco a pouco nós fomos sendo expulsos desse caminho, porque a Unicamp também passou a confundir arte, a cultura com entretenimento. E aí nós somos tirados do caminho, porque a nossa visão muitas vezes incomoda o status quo. Mas nós temos que ter uma ação para recuperar isso, porque senão nós não temos importância acadêmica alguma. No meu entender, ela passa primeiro por isso, o resto vem naturalmente. Paulo, obrigado mesmo pela pergunta, né? A arte, nós somos aqui Instituto de Artes e Comunicação, apesar de não ter o nome, já somos arte e comunicação desde muito tempo já, né? E efetivamente somos isso. Mas eu não lembro, como eu comecei muito cedo a vida artística, eu não lembro o que não ser artista, né? E eu acho que esse aqui é o espaço mesmo, que é o mesmo espaço, vou dividir minha resposta em duas, se conseguir, né? 1 minuto cada uma. Que é a arte na universidade e a arte na vida, na sociedade, né? Qual que é a importância que ela tem? Ela é super importante. A universidade é o reflexo dessa sociedade. Como é que a gente pensa, como é que a gente pode ter uma universidade pensando que estão todos os conhecimentos, todos os saberes, né? Que agora é o tema todos os saberes, e a arte não está como ela não está. Lógico que ela está. É um espaço pertinente, é um espaço de formação, de geração de conhecimento, de transmissão de conhecimento, e que interfere na nossa sociedade de maneira muito importante. A segunda parte que eu vejo é esse papel que eu acho, a primeira mais conceitual, a segunda, esse papel eu não vejo que a arte, em nenhuma instância, pelo menos desde que eu entrei aqui, eu não chego lá e falo, eu sou primo pobre, eu não produzo. Não, eu produzo, eu sou artista, eu faço isso, tenho orgulho de estar no IA, nós estamos aqui porque somos artistas, ou seja, nunca tive esse problema, chego lá e falo, a produção é essa, eu quero isso, porque estou fundamentado e quero isso. Então, é uma visão um pouco diferenciada, né? Talvez eu escutei muito isso em outro período, eu sou de outro período, não tenho esse problema de abaixar a cabeça, a gente tem nosso lugar reconhecido, só que basta a gente, como eu falei, naquele processo de cota orçamentária, ir lá e demonstrar. Quem faz, novamente, a nossa inserção somos nós mesmos. Ninguém vai descer do céu e fazer uma coisa diferente. Ninguém vai lá na CAPES mudar o regulamento. Somos nós mesmos, né? Então, quem movimenta é aqui, não lá. Obrigado. Próxima é o Edson. Deixa eu levantar a mão. A Mila. É que ele... Ela falou na hora certa. Tá bom. Então tá bom. Obrigada. Oi, eu sou a Camila, eu sou uma das integrantes do Centro Acadêmico do Instituto de Artes e a gente avalia que existe uma apatia por parte dos estudantes em ocupar espaços deliberativos aqui no IAB. E essa apatia é gerada pela falta de voz das representações discentes dentro desses espaços. Então, foi falado pelo professor Paiva sobre a autonomia dos professores e dos servidores públicos, mas não ficou claro para mim como essa autonomia ficaria para essas entidades estudantis, né? Pelo Hashimoto foi falado sobre a formulação de espaço para ampliar a participação dos estudantes, mas a pergunta que ficou para mim seria quais são as ações que a direção poderia tomar para que os estudantes tivessem poder efetivo
nos espaços de deliberação do IAB, seja nos espaços já antigos, seja nos novos espaços propostos pelo Hashimoto, como fica a questão da autonomia que foi falada pelo Fábio também. Vamos lá, é a Camila, né? Bom, Camila, nós já temos os espaços dentro das comissões. Já temos esse espaço que foi criado e é uma vitória nossa. Temos esses espaços nas congregações e por aí vai. Quem participa, não sei se você participa de alguma comissão, sabe a dificuldade que é o quê? A representatividade, para mim, não é, olha, vem cá, você está no corredor, está precisando, vai ficar horrível a comissão e puxa o aluno. Representatividade é você ter um grupo e você representar ele, ir lá e buscar. Acho que a gente perdeu um pouco isso. Eu sei que é difícil porque do nosso tripé, é o que fica menos tempo aqui. Então é difícil criar nele essa importância que tem a participação dele nas decisões da universidade, né? Institucionalmente, a gente já tem uma cota que é estabelecida, né? Então ela já é estabelecida e tem que ser o que a regra que a gente joga agora, né? Que eu falo do número de representantes em relação a docentes e funcionários, né? Eu acho que é muito importante você criar espaços, não substituir a representatividade, isso deixar bem claro, tá, aqui no programa. É você tentar estimular esse diálogo com os alunos, ou seja, você levar a informação do que está acontecendo no IAB para os alunos. Desculpa. Muitas vezes, a gente chega para um grupo de alunos e fala, acabou de passar no conselho isso, e escuta uma revolta, né? Então, é uma falha de comunicação muito grande. Se essa comunicação não está sendo efetiva pelos próprios representantes daquele segmento, cabe à direção tentar propiciar isso, né? Esse envolvimento maior dos alunos, né? Essa é uma das ações que eu acho que é possível fazer. Envolvimento, apoio, né? A gente sempre coloca ali apoio a todas as atividades que vão promover essa discussão, seja encontro, seminário, seja o próprio FEIA, seja o reforço físico de atividades de suporte ao CAIA, né? Mas eu acho que nesse momento, o que eu sinto falta é realmente de ter uma representatividade, ter um grupo de alunos, que isso já teve aqui, você pode ter certeza disso, e eu participei de vários deles, mais atuante, com mais força, né? Numa reunião de alunos, fala, a gente não conta muito. Você sabe o que mais conta? Reuniões, eu fui coordenador de curso, chama uma reunião do corpo docente, ninguém vem. Chama uma reunião para saber o que os alunos avaliaram dos docentes, lota a sala. Então é um poder muito grande, é um papel principal e eu acho que tem que preservar isso. Desculpa, Teixeira. Bem, eu acho que existem, primeiro, lógico, existem as representações legais que muitas vezes existe pouca participação dos alunos. Na extensão, por exemplo, na última eleição vieram 3 votar. Nós somos 1000, dá 0,0, sei lá, alguma coisa, por cento. Muito pouco. Mas eu acho que nessa ideia de gestão horizontalizada que nós temos, eu acho que os alunos têm que ter uma participação bem mais efetiva e a gente gostaria muito de tê-los conosco, discutindo os problemas estruturais mesmo do Instituto. Tá? Isso pode se dar tanto pelos caras de vocês, que são os representantes da congregação, ou os representantes de comissões de graduação, ou representantes que os alunos resolvam indicar. Isso é uma questão de se sentar e conversar qual o formato, né? Mas a gente gostaria muito de que os alunos fossem uma parte integrante em todos os processos de discussão que nós temos no Instituto hoje, né? Para que a gente pudesse deliberar isso, discutir em comum acordo com eles. Eles são parte integrante e muitas vezes a parte mais interessada no que a gente vai fazer. São eles que vão usar a sala, são eles que vão ter as reformas de curso, são eles que vão estar envolvidos nesse dia a dia. Então, eu não vejo problema algum, tá bom? Não, 1 minuto. Em que os alunos participem conosco de uma forma muito clara disso. Tá? Pode ser indicação, pode ser eleição de CA, pode ser os representantes da congregação, enfim. Mas que esse conselho, a gente pretende montar um conselho gestor pequeno, mas com os 3 segmentos representados para nos ajudar a discutir problemas do dia a dia, os alunos vão ter uma representação muito efetiva. E a gente gostaria muito que eles tivessem representação nas outras instâncias, mas aí, infelizmente, muitas vezes eles mesmos não participam. Eu acho que isso também não é que seja negativo, mas seria legal, por exemplo, no Conselho de Extensão, os alunos participam pouquíssimo. Eu acho que os alunos são muito envolvidos com a extensão, poderiam se envolver muito mais. Então, a gente vai abrir espaço para essa participação de uma forma muito clara e transparente.
E a gente gostaria muito, se a gente for eleito, é claro, que os alunos participassem junto conosco desses processos. Isso para nós é fundamental. Edson, do Serviço Apoio à Vida Funcional Docente, da parte de concursos. Professores, por favor, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje, a classe de funcionários é uma classe mais antiga, por causa devido ao longo tempo que foram feitos concursos, e os funcionários hoje, em sua maioria, muitos já estão se aposentando, e o que acontece? Não está tendo uma reposição. Eu queria saber como que vocês iriam se proceder com isso, porque está tendo hoje, visualmente, um acúmulo de funções para os funcionários. O que pode ser feito até para um estímulo para esses funcionários, devido a esse acúmulo de funções? E uma pequena também, se vocês aceitariam conversas com uma possível comissão de funcionários, porque a gente acha que isso a gente não precisa fazer só em datas bases. Eu acho que uma comissão permanente de funcionários seria interessante até para o andamento do Instituto. Isso aí para nós é proposta fundamental ter essa participação. A gente tem que ter as funções da CSA, CRH de novo voltar a ser o que era. Tá? Temos que ter transparência nesse processo, tem que ter uma participação diuturna dos funcionários junto conosco nisso daí, e seja através do Conselho Gestor, seja através do Conselho de Gestores, o caminho que a gente escolher. Esse caminho tem que ser escolhido em conjunto e tem que ser representativo, principalmente na parte de vocês. Estabelecendo isso, esse diálogo tem que ser constante. Nós temos um problema, nós não vamos repor essas vagas. Se eu falar para você que eu vou repor, eu estou mentindo. E uma coisa que eu não gosto de fazer. Então eu jogo muito franco, nós não temos como repor vagas imediatas. Nós vamos ter que diminuir muito o volume de serviço através de informatização, através de portas eletrônicas, controles, enfim, jeitos que a gente possa dar. Podemos terceirizar, mas e o caixa? Podemos contratar estagiário, mas e o caixa? Temos que pensar nisso. Mas, de qualquer forma, nós temos que criar uma relação harmônica entre as categorias do Instituto. Principalmente a partir do momento em que a gente sabe que metade dos funcionários praticamente vão se aposentar num curto espaço de tempo. Todo mundo entrou no mesmo período, o Instituto é da mesma data, os docentes todos têm mais ou menos a mesma idade, a primeira leva, a maior parte já foi, a outra parte está indo. Então, isso a gente vai ter que enfrentar de uma forma mais harmônica e usando dos mecanismos institucionais que existem, da CSA, da CRH e tudo mais. Sabe? Porque senão a gente realmente não vai conseguir e daqui a um ano estaremos discutindo de novo esse problema. A gente tem que criar esse ambiente mais harmônico e procurar soluções conjuntas, não tem outro caminho. Pelo menos o meu recorte. Bom, são 2 minutos, deveria ser uns 10 minutos, né, Edson? Mas vamos tentar simplificar tudo aí. Eu acho o seguinte, eu acho que, evidentemente, faltou um planejamento da aposentadoria, né? Mesmo que alguns departamentos, fica ruim a gente ficar falando do endógeno, né? A música programou 10 anos e hoje em dia fez 18 concursos. Não vou voltar essa ladainha de novo, né? Mas é um fruto de um planejamento, tem que fazer isso, né? É impossível a gente pensar em gestão e não ter esse planejamento da maneira como as nossas regras são aqui, né? Sei também, como chefe de departamento atuando agora, um documento está sendo formulado para levar ao DGRH para sensibilizar essa recuperação. Isso é a médio prazo, porque o concurso, vocês sabem, mesmo se conseguir numa época que é difícil agora, vai demorar até o funcionário atuante aqui, ele vai demorar 2 anos, né? E olhe lá, a comissão de graduação ali, a secretaria, a gente bolou há 4 anos atrás, hoje chegou, esse mês, chegou a última funcionária. Então, eu acho que é o planejamento, eu acho que as comissões têm que ser repensadas, as funções têm que ser equilibradas, não pode ter sobrepor, como a gente vê hoje em dia, como foi citado ontem, né, e hoje voltou nos e-mails, o PIA com o CSA acaba dando problema mesmo, e acaba dando problema de legitimidade, né? Eu acho que a gente precisa ter um ambiente mais tranquilo para fazer essa gestão. Terceirização de uma maneira não de troca, mas de curto prazo, e não somente se a gente conseguir essas vagas, eu acho que tem que ser repensado também.
Tem muitos setores que é impossível, a gente vai pensar aqui no próximo semestre, e ele vai necessitar de suporte externo. É que é muita coisa para falar. Então, Próxima pergunta. Boa tarde. Meu nome é Leandro, sou da música. Ingressei aqui em 2007 através do concurso da carreira de magistério artístico. Carreira a qual permaneço até hoje. E tenho nessa carreira, acho que, salvo algum engano, um número aproximado de 22 colegas aqui na unidade. É um número minoritário, mas é significativo. Na gestão da reitoria anterior à atual, acho que foi por volta de 2010, criou-se um fantasma, digamos assim, em relação a essa carreira, dizendo que a carreira estava acabada, que não haveria mais concursos para essa carreira. E com essa gestão atual, isso voltou a abrir uma possibilidade, uma janelinha de conversa em relação a uma perspectiva para a carreira. Enfim, considerando que um dos dois professores pode vir a ser talvez o único representante do Instituto no Conselho Universitário, e considerando a realidade que hoje nós vivemos, que é diferente em relação ao momento em que a carreira de magistério artístico foi idealizada, foi criada, eu gostaria de ouvir dos senhores as suas considerações, pontos de vista em relação a essa carreira. Vamos lá, Leandro. A carreira MA ela tem um histórico, né? Na formulação dela, ela teve um objetivo claro. Desde aquele momento, não salvo agora essa última, que eu participei de uma comissão anterior, mesmo que eu fui em MA também, mas foi uma comissão que eu participei, e agora tem essa que efetivamente que aquela comissão que eu participei era realmente de atualizar aquele progressão e tudo mais, né? Essa realmente pensa conceitualmente, não sei como é que está encaminhado esse processo. Para quem não sabe, foi feita uma comissão para pensar isso, né? Isso é muito interessante que esse conceito venha, porque a carreira MA, da maneira como a gente pensou, é trazer um artista, trazer alguém influente na nossa área, que tem uma formação e tem uma especificidade que a gente não vai encontrar na academia, né? Ao longo do tempo, devido à dificuldade financeira, a gente começou a entrar. Entrou você, ou seja, jovens docentes que, pela carreira dessa especificidade, não... Um Almeida Prado, sim. Um Ciro Pereira, sim. Um minuto. Mas não desse modo. Então, eu acho que mecanismo tem que ser pensado. Eu também não vejo como consenso. Eu posso expressar aqui o que eu acho, né? Mas no meu departamento eu vivo isso. A gente está 5 meses discutindo se uma vaga MA que a gente tem se transforma em MS ou não, né? Você está acompanhando isso. Então, é difícil emitir um parecer. Eu também acho que essa é uma discussão que, se ela ficar endógena somente aos professores MA, ela perde um pouco da sua legitimidade. Eu acho que ela tem que ser levada isso para a congregação. Essa comissão que foi feita, e que ela levantou, acho que ela tem que ser discutida na congregação, discutida de uma maneira mais ampla, porque ela envolve esses dois princípios. A gente quer realmente uma especificidade, buscar esse professor que não vai ter essa formação e que o Instituto inteiro vai se beneficiar disso, ou ela vai ter esse formato realmente que é cobrir aquelas vagas que ainda não tem doutor na área, né? Recém-formados. Então, é uma discussão que tem que ser levada a sério. Eu acho que nos últimos anos isso, vi efetivamente, como a gente não teve acesso a esse processo, imagino que quando isso voltar, a gente vai gerar uma discussão sobre essa carreira. Bem, uma das coisas que eu sempre me divirto nos congressos que eu participo na área audiovisual é de contar que nós temos uma carreira que não exige o título de doutor. Todas as universidades morrem de inveja disso, porque para os cursos de audiovisual isso resolve um monte de problemas, sem problema nenhum nessa discussão. Mas a questão é, nós temos uma carreira que pode resolver muitas coisas pontuais, mas eu acho que a gente às vezes a usa mal. Eu acho que muitas vezes a carreira ML é usada para cobrir buracos da carreira MS. Eu acho que aí não é a função dela.
Eu acho que a função da carreira ME é trazer justamente um especialista que não tem titulação, um cara muito importante para aquela área de atuação profissional, que você não vai achar de outra forma. Eu acho que nesse lado ela continua muito válida. É lógico que a Unicamp hoje é uma das poucas universidades que tem algumas carreiras paralelas, não é só a nossa, não. Tem o pessoal do CEL, tem do Centro Respiratório lá em cima, tem algumas carreiras à parte. E nós podemos aproveitar isso de uma forma muito mais criativa, eu acho, do que o que a gente usa. Eu acho que é uma coisa muito interessante você ter uma carreira onde você possa trazer um especialista, um cara que seja uma referência naquela área, um diretor de fotografia que só trabalha com cinema, um músico, um coreógrafo, mas nós temos que usar isso de uma maneira criativa a nosso favor. Não conta. Eu acho que eu não vejo particularmente razões para que ela seja extinta. Eu só não vejo razões para que ela seja um buraco para tampar. Aliás, eu não vejo razão para que ela seja uma carreira para tampar os buracos dos problemas da carreira MS. Ah, não temos vaga de MS, vaga de MA vira MS. Temos que pensar muito nisso e discutir muito, de novo, aquela velha questão. Tem que se discutir com todo mundo. O que o pessoal resolveu, o que a unidade resolver, vale. Mas eu acho que é uma carreira que é um coringa muito interessante na nossa área de atuação profissional. E temos que pensar com carinho nessa proposta, porque realmente várias reitorias quiseram extingui-la. Várias não. O anterior teve vários momentos, uma grande vontade de fechar essa carreira, com o argumento que hoje todo mundo é doutor, todo mundo se doutora. Eu não acho que esse argumento seja assim, conforme a área, tá? E não acho que uma carreira deva ser extinta se ela destoa do corpo, porque tem outras que destoam também. Só avisando, a gente tem mais 2 perguntas para o segundo tempo. Uma boa tarde a todos, meu nome é Josué, eu sou funcionário lá do Laboratório de Informática. Antes de entrar na pergunta propriamente, 2 coisas que vocês tocaram, que não é bem uma pergunta, mas que eu achei interessante fazer a colocação. Sobre as linhas de pesquisa, eu soube da experiência da Faculdade de Educação, que todo início do curso, todo início de ano, eles fazem seminários com os alunos da graduação para explicar, ensinar as linhas de pesquisa e aprofundar o entendimento disso. E já na graduação os alunos já entram sabendo o que é linha de pesquisa e já vai se direcionando para alguma coisa. E não sei como é que isso funciona na pós-graduação, mas é algo que a gente deveria dar uma olhada aí para ver o que pode ajudar. E em relação à infraestrutura, a gente também tem que pensar em infraestrutura do laboratório, porque ele está bem precário em algumas partes, né, de máquina, de funcionamento, toda a infraestrutura é bem legal, mas existe uma coisa complicada e eu fico super constrangido quando eu vou ajudar algum aluno lá numa das 2 salas de uso deles, que assim, não tem ar-condicionado. E é a parede onde pega todo o sol da tarde. Eu não sei como que eles conseguem ficar lá. E eu nem vejo eles reivindicando um ar-condicionado. A gente já foi atrás de tudo, mas eles vão que caem em algum lugar e a gente não tem noção por que aquilo está tanto tempo sem uma coisa tão básica que é ter um conforto lá e conseguir permanecer naquele espaço. Bom, enfim, entrando na pergunta, antes de fazer a pergunta, eu preciso colocar a situação para vocês poderem saber para onde responder. A gente tem uma situação na nossa atuação que é assim, somos funcionários lotados em setores, os setores têm postos de trabalhos. E os postos de trabalhos, eles têm especificidades, né? Existem níveis de complexidade para a realização daquelas funções. E acontece que as pessoas vão mudando, vão saindo e vão tendo o que a gente chama de vacância. Então, um cargo fica vago, uma função fica vaga e outra pessoa... Bom, o serviço tem que acontecer. Aí, o que acontece? O gestor do lugar ou a direção precisa resolver o problema daquela vacância, porque aquela atividade precisa ser realizada. E muitas vezes, aquela função que ficou vaga, ela é preenchida com outra pessoa que está numa função, ela na carreira de funcionário, ela tem uma função que é de nível de complexidade menor. E ela é convidada a ocupar um lugar que a função é
de uma complexidade maior, e isso, consequentemente, a percepção do salário aumenta. E a nossa carreira funciona dessa forma, do jeito que está estruturada hoje. E aí começa um problema que a gente tem aqui, que é desvio de função. Então, os gestores se vê na condição de colocar, de manter alguma atividade funcionando, porque não pode deixar de funcionar. Aí aloca-se uma outra pessoa para uma função, né, que muitas vezes a complexidade é maior e a pessoa ganha menos para fazer mais, para ter mais responsabilidades. Aí a pessoa, nós estamos aqui profissionalmente, e isso é o natural com que a gente faça esse movimento, né, de ir ascendendo. E aí o que acontece de problema, né? A pessoa vai ocupar um lugar e aí depois a gente não tem uma perspectiva e uma forma de o nosso salário ser corrigido para uma função maior, né, de uma complexidade maior e de uma responsabilidade maior. Com isso, começam a surgir os nossos problemas aqui no nosso dia a dia, que a pessoa fica descontente por estar fazendo uma coisa para a qual ela não ganha. Aí isso impacta no trabalho, e aí ela começa a pressionar o gestor dela. O gestor dela vai pressionar a direção, e aí põe a direção para correr atrás da reitoria para pedir verba para poder resolver aquela situação daquela pessoa. Então essa é um tipo de situação que um de vocês dois vai ter que lidar, que é ficar indo atrás da reitoria pedindo migalhas, porque a diferença não é tão grande também, mas a situação que a universidade nos colocou impede com que a gente consiga resolver esse tipo de situação. Aí, essa é a situação que vocês acabam sendo submetidos. Então, como que a gente pode resolver isso em conjunto? Atualmente a nossa carreira está passando por uma reformulação, e esse é o momento mais profícuo que a gente tem de resolver esse problema na raiz. Porque assim, a reitoria diz, não, vocês têm que resolver esse problema da avaliação de desempenho, mas a avaliação de desempenho é de desempenho, não é para promoção ou para promover alguém que teve que cobrir uma outra atividade, são coisas distintas. Então, pergunto para vocês, né, como que vocês defenderiam na reitoria ou nos órgãos competentes que está discutindo isso, reivindicar a resolução desse problema, porque a universidade arque com essa despesa? Bom, acho que a primeira coisa, quando a gente quer defender alguma coisa que, de certa forma, é comum na instituição, é saber como que as outras unidades lidam com o mesmo problema. Esse problema acontece em várias outras unidades. A gente tem que descobrir como eles lidam com esse problema para tentar negociar minimamente parecido. A questão que me parece muito clara nesses problemas que envolvem RH e recursos humanos e avaliações e tudo mais, é a questão dessa ação junto à DGRH e tudo mais, que às vezes a gente não faça tão efetivamente. Eu já geri algumas coisas que eu tive que ir atrás de RH, e não tem problema nenhum em bater na porta de todo mundo que for necessário, até que eu tenha uma resposta satisfatória para trazer para o grupo ao qual eu represento. Essa é uma das questões que nós temos que levar em conta. E descobrir como é que as unidades estão lidando. Na carreira antiga tinha aquele percentual que você podia usar para correção, para desvio. Depois parece que isso desapareceu, não sei como funcionou isso. Um minuto. Então, enfim, a todo ano essa carreira está mudando, até pela própria percepção da reitoria do descontentamento que essa carreira gera entre muitos servidores da universidade. Então, eu acho que é o momento de se discutir, justamente quando ela está sendo refeita. E temos que ter grupos de trabalho para fazer proposições para serem levadas às instâncias de cima para se discutir isso. Essa questão eu acho uma questão muito interessante, porque você não pode realmente misturar mérito com função. Avaliação por mérito é uma coisa, porque trocou de função é outra. Então tem que ter mecanismos distintos. Quando eu fazia avaliação do meu pessoal antes tinha, agora parece que não tem mais. Então nós temos que ir atrás de saber como as unidades estão lidando, como que isso está funcionando e o que pode ser feito de uma forma clara. O que pode ser feito com o recurso que nós temos, que me parece também que não é grande. É uma das coisas que a gente quer fortalecer de novo, CSA, CRH e tudo mais, é justamente para isso.
para que essas soluções venham no grupo e a gente encaminhe para quem é de direito. São dois aspectos bem diferentes, né? Eu acho que, historicamente, a gente tem isso consolidado, isso é uma especificidade, ou seja, são os casos particulares e tem que ser resolvido, né? A solução é política aí, não tem como, pela lei, não tem como essa progressão ocorrer naturalmente, né? Você tem que conseguir esse caminho político, conseguir essas especificidades. O outro passo é construir daqui para frente, ou seja, tem que ser bem claro, e aí eu vou entrar no segundo aspecto que você fala, que são as referências, as avaliações e tudo mais. Tem que estar bem claro qual que é, quando você muda de uma função, o que isso está acarretando. E se isso é algo que deve ser continuado ou não, né? Acho que a discussão maior nossa administrativa é se isso é válido ou não. Se é válido ocupar uma posição, imaginando que no futuro, né? Imagino que no futuro isso possa dar certo. Eu acho que eu tenho que discutir se esse procedimento que tem sido adotado há muitos anos, que é esse de apagar incêndios, que nós venho falando sempre, ele é realmente uma vontade nesse momento, se ela já modificou, né? Mas passa por um envolvimento político mesmo, né? Acho também que ao longo desses meses, o que eu noto muito é uma falta de transparência com relação aos processos de avaliação, de determinação de referência e tudo mais. Eu acho que, da mesma maneira, com os processos de gestão que envolvem docentes e funcionários, eu acho que é necessário também uma transparência em todas essas instâncias, né? É necessário, me falaram até que tem um documento que foi enviado à CSA de 20 anos, né, documentando 20 anos como é que esse processo foi feito, de forma independente. Então isso tem que vir à tona, né? São coisas que não podem ficar à mercê de um grupo ou luta de grupos internos, né? Mas passa, nesse caso de especificidade, passa por uma ação política. O outro passo é estabelecer normas internas de estudiantes que não permitam isso. Bom, nós não temos mais perguntas, e aí então a gente encerra esse debate. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, a presença do professor Hashimoto e do professor Paiva, mantendo aí os tempos, as falas dentro dos períodos que foram estabelecidos. Agradecer a direção do Instituto de ter colocado, montado essa estrutura para a gente fazer esse debate. E lembrá-los que a gente tem a eleição no dia 29 e no dia 30, que acontece na sala de reunião da diretoria, das 9 às 17 horas. E nós pretendemos, a comissão pretende, assim que terminar a eleição, às 17 horas do dia 30, logo em seguida, 17h05, ou seja, a gente fazer a avaliação, a contagem para a gente ver aí o resultado. Nós vamos ter 3 urnas, uma urna para cada representatividade e com diferentes cédulas também, com diferentes cores, para facilitar essa contagem, de modo que a gente possa ter esse resultado o mais breve possível. Eu peço que as pessoas possam se fazer presente nesse processo de eleição. Acho que é muito importante a gente ter essas trocas de ideias e poder tomar conhecimento das propostas e se fazer presente com o ato da eleição, que é bastante importante para a gente dar continuidade a esse processo aí democrático, etc., que a gente sempre fala do Instituto de Artes. Agradecer a todos, mais uma vez, inclusive o membro da comissão, o Evandro e a Lígia, que está aqui presente, junto com o professor Paiva e o professor Hashimoto nesse debate, a todos vocês que ficaram aqui até agora. Obrigado e até a eleição, 29h30, das 9 às 17 horas. Obrigado.